Você sabia que algumas frutas que você come todos os dias podem estar prejudicando sua saúde sem você perceber? Pode parecer surpreendente. Afinal, fomos ensinados a pensar nas frutas como os lanches perfeitos da natureza. Mas à medida que envelhecemos, nossos corpos passam por mudanças sutis e às vezes nem tanto, que podem transformar alimentos antes seguros em riscos potenciais, especialmente se você tomar certos medicamentos ou tiver doenças como diabetes, doenças cardíacas ou problemas renais. Recentemente, um homem de 72 anos foi levado às pressas para o hospital após apresentar confusão e tonturas repentinas, tudo causado por uma fruta que ele comia há anos sem pensar duas vezes. E ele está longe de ser o único. Muitos idosos consomem, sem saber, frutas que podem colocar sua saúde em risco. Hoje, revelamos 7 frutas com as quais os idosos devem ter cuidado ou evitar completamente. Também exploraremos alternativas seguras e deliciosas que não comprometam sua saúde. Algumas delas podem surpreendê-lo, e você vai querer prestar muita atenção à fruta número 7, que muitos de nós comemos quase diariamente, sem perceber os danos potenciais. Antes de começarmos, quero que você me diga nos comentários de onde você está nos assistindo. Eu sempre adoro ver nossa comunidade espalhada pelo mundo. E se você ainda não o fez, não deixe de se inscrever para nunca perder dicas importantes de saúde como essas. Certo, vamos começar com nossa primeira fruta, uma que é brilhante, tem formato de estrela e é enganosamente perigosa para pessoas mais velhas. A carambola pode parecer uma delícia tropical alegre, mas para adultos mais velhos, especialmente aqueles com problemas renais, pode ser muito perigosa, até mesmo fatal. O principal problema é uma substância chamada caramboxina, uma neurotoxina que normalmente é filtrada por rins saudáveis. No entanto, uma em cada 3 pessoas idosas tem função renal reduzida, sem perceber. Quando a caramboxina não é removida adequadamente da corrente sanguínea, pode causar tontura, confusão, vômitos, convulsões e, em casos graves, coma. Sintomas como fadiga, tornozelos inchados ou alterações na micção podem indicar problemas renais. Se você gosta de sabores tropicais, considere substituir a carambola por peras asiáticas, conhecidas por sua doçura crocante, ou fruta do dragão, que tem um sabor tropical suave, sem os mesmos riscos neurotóxicos. Essas opções estão prontamente disponíveis e são muito mais suaves para o seu corpo. Você ou alguém que você conhece já teve alguma reação estranha à carambola? Deixe-nos saber nos comentários. Sua história pode ajudar outras pessoas a evitar o mesmo problema. As uvas são frequentemente consideradas um lanche prático e compacto, fáceis de colocar na boca, doces e refrescantes. Mas, para pessoas mais velhas, especialmente aquelas com diabetes ou pré-diabetes, podem representar uma ameaça inesperada. Você sabia que quase metade dos americanos com mais de 65 anos são diabéticos ou pré-diabéticos? O problema está no alto teor natural de açúcar das uvas. Uma única xícara pode conter tanto açúcar quanto 4 cubos de açúcar refinado. Como as uvas têm alto índice glicêmico, podem fazer com que os níveis de açúcar no sangue subam e desçam como uma montanha russa, causando fadiga, tontura e, com o tempo, problemas como danos nos nervos ou complicações na visão. Patrícia, uma mulher de 68 anos de Chicago, decidiu trocar seus biscoitos da tarde por um prato de uvas, pensando que era a opção mais saudável. Mas em poucas semanas, seus níveis de açúcar no sangue ficaram irregulares. Ela notou grandes quedas de energia, mau humor e até visão turva. As uvas também representam um risco significativo de asfixia para adultos mais velhos. Nosso reflexo de deglutição diminui naturalmente à medida que envelhecemos. Então, qualquer coisa pequena e escorregadia, como uvas inteiras, pode facilmente ficar presa na garganta. Alternativas mais seguras. Para estar seguro, considere mirtilos ou framboesas frescas, que são mais pobres em açúcar e repletas de antioxidantes que promovem a saúde cognitiva.
Outra ótima opção são os pedaços de melão, Chixiace, que oferecem um sabor doce, mas permitem melhor controle das porções. Se você ama uvas, tome estas precauções. Corte-as em quartos para reduzir o risco de engasgo. Combine-as com uma proteína, como queijo ou frutos secos, para moderar a absorção de açúcar. Você já se surpreendeu com o efeito das uvas no seu nível de açúcar no sangue? Ou notou problemas para engolir? Conte para nós nos comentários. Laranjas, que assolta tasia de olho, o gatilho do refluxo ácido. As laranjas são muito apreciadas pela sua vitamina C e antioxidantes, então é tentador pensar que são um reforço imunológico ideal. Mas para muitas pessoas mais velhas, elas têm algumas desvantagens ocultas, especialmente para aquelas que sofrem de refluxo ácido, tomam certos medicamentos ou têm dentes sensíveis. Uma das principais preocupações é a alta acidez das laranjas. À medida que o corpo envelhece, o músculo que impede o ácido estomacal de retornar ao esôfago pode enfraquecer. Isso geralmente leva ao refluxo ácido e à azia, que são comuns em mais de 60% dos adultos com 60 anos ou mais. E frutas cítricas, como laranjas, são os principais gatilhos. Margaret, uma mulher de 73 anos de Minnesota, bebia um copo de suco de laranja fresco todas as manhãs, na esperança de fortalecer seu sistema imunológico. Mas ela começou a acordar à noite com azia intensa e uma sensação de queimação na garganta. Depois que eliminou as laranjas, seus sintomas desapareceram. Eu não fazia ideia de que laranjas eram um fator, disse ela. Mas há outro aspecto. As laranjas podem interferir em mais de 50 medicamentos comumente tomados por idosos, como medicamentos para pressão arterial, colesterol e certos antidepressivos. Além disso, o ácido presente nas laranjas pode desgastar o esmalte dos dentes, que é mais fino e vulnerável em adultos mais velhos. Alternativas mais seguras. Você não precisa de laranjas para obter sua ingestão diária de vitamina C. Experimente pimentões vermelhos, que na verdade contém mais vitamina C sem a acidez, ou kiwi, outro alimento poderoso com vitamina C, que é mais suave para o estômago. Se você não consegue viver sem laranjas, tenha estas dicas em mente. Evite comê-las com o estômago vazio. Dilua o suco de laranja com água, proporção 1:1, para reduzir a acidez. Evite comer ou beber laranjas até 2 horas após tomar o medicamento. As laranjas já lhe causaram azia? Ou atrapalharam sua rotina de medicação? Compartilhe sua história nos comentários. Abacates, a bomba de gordura escondida. Os abacates são frequentemente aclamados como um superalimento cheio de gordura, vitaminas e minerais saudáveis para o coração. Mas, para pessoas mais velhas, muitos abacates podem representar um desafio inesperado. Sim, as gorduras monoinsaturadas são benéficas, mas os abacates também são uma fonte calórica, o que pode levar ao ganho de peso indesejado se as porções das refeições não forem ajustadas. Um abacate de tamanho médio tem cerca de 240 calorias. Para algumas pessoas mais velhas, isso representa quase todas as calorias de uma refeição. Eu sabia que abacates eram saudáveis, mas não sabia da contagem de calorias, ele explicou. Os abacates são ricos em vitamina K, o que pode diminuir a eficácia de medicamentos anticoagulantes. Depois, há o fator potássio. Ainda mais surpreendente é o risco de alergia ao abacate, especialmente em pessoas sensíveis ao látex. Então, mesmo que você os tenha comido por anos, pode desenvolver novas reações alérgicas à medida que envelhece. Os sintomas incluem coceira, problemas digestivos ou, em casos graves, dificuldades respiratórias. Se você gosta da textura cremosa, mas quer minimizar o risco, opte por uma colher de sopa de azeite de oliva ou pequenas porções de nozes ou amêndoas para gorduras saudáveis. Dessa forma, você obterá uma nutrição semelhante, sem complicar sua rotina de medicação ou consumir muitas calorias. Se você gosta de abacates, considere limitar-se a 1/4 de um abacate por dia. E sempre combine-o com outros alimentos para retardar a digestão. E claro,
Fique atento a quaisquer reações estranhas e consulte seu médico se notar qualquer alteração no funcionamento dos seus medicamentos. Deixe-nos saber nos comentários se você teve ganho de peso, problemas de digestão ou outras preocupações após aumentar o consumo de abacate. É hidratante, doce e parece um deleite de verão sem culpa. Mas para os adultos mais velhos, a melancia pode criar problemas imprevistos, especialmente para aqueles que sofrem de doenças cardíacas, renais ou diabetes. Embora a melancia seja composta por mais de 90% de água, ela tem um alto índice glicêmico, o que significa que pode aumentar os níveis de açúcar no sangue rapidamente. Claramente, isso é algo que pessoas mais velhas com problemas de açúcar no sangue precisam ter cuidado. Beth, uma mulher de 78 anos, recorreu à melancia como uma forma refrescante para se manter hidratada no calor escaldante do deserto. Mas depois de alguns dias, ela notou inchaço nas pernas e dificuldade para respirar. Os médicos descobriram que seu corpo estava retendo muito líquido, o que estava sobrecarregando seu coração. Além disso, se você tem função renal reduzida, o potássio presente na melancia pode se acumular em seu organismo e afetar a frequência cardíaca ou a função muscular. Como aproximadamente 40% das pessoas com mais de 65 anos têm função renal prejudicada, a melancia pode representar um perigo real. Alternativas mais seguras. Para se manter hidratado sem aumentar o nível de açúcar ou desequilibrar os fluidos, experimente colocar fatias de pepino na água ou adicionar frutas congeladas às suas bebidas. As frutas vermelhas não só fornecem doçura, mas também ajudam a estabilizar o açúcar no sangue, mas se a melancia é a sua fruta favorita do verão, tenha estas diretrizes em mente. Limite-se a meia xícara por porção. Acompanhe-a com uma proteína, como frutos secos ou queijo, para mitigar a absorção de açúcar. Evite comê-la antes de dormir para reduzir essa retenção de líquidos. Você notou inchaço, distensão ou flutuações no nível de açúcar no sangue depois de comer melancia? Queremos saber nos comentários. Mamão. O desafio do sistema digestivo. O mamão é frequentemente recomendado como um auxiliar digestivo, porque contém papaína, uma enzima que se acredita ajudar a quebrar proteínas. Embora possa ser benéfico para algumas pessoas, os idosos devem ter cuidado devido a possíveis interações com medicamentos, reações alérgicas e irritação digestiva. Uma das principais preocupações é como o mamão interage com medicamentos comuns. A FDA alertou sobre a interferência do mamão com anticoagulantes, medicamentos para diabetes e alguns antibióticos. Se você é diabético, o mamão pode alterar a maneira como seu corpo processa a insulina ou medicamentos para diabetes, causando alterações imprevisíveis no açúcar no sangue. Pesquisas indicam que até 35% das pessoas idosas com sensibilidade ao látex também podem ser alérgicas ao mamão. Mesmo casos leves podem causar coceira ou dor de estômago, e em casos graves podem desencadear dificuldades respiratórias ou inflamação grave. Obrigado por assistir e nos vemos em breve.